Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, pedimos, como teus filhos, que o Senhor continue presente aqui conosco. Que o Santo Espírito prepare a nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua palavra. E os santos anjos nos acampem-se ao nosso redor, nos ajudando, Senhor, a não nos distrairmos, a que nada nos separe de ti, e que tenhamos o coração aberto, a mente aberta, para que o Senhor fale conosco. Pedimos estas bênçãos sobre todos nós, nossa família, de cada um aqui representado, dos que vão assistir também posteriormente. Pedimos isso não porque merecemos, mas porque confiamos que o Senhor nos ouve. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, Amém. Essa manhã eu pensei em que estudássemos. Eu vou colocar aqui os slides. Vocês estão vendo os slides, correto? A outra metade do perdão de Deus. Eu fiquei pensando o que poderíamos estudar juntos. Assim, são pessoas que, os irmãos que já estudam tanto, e eu decidi que, em oração com Deus, que talvez seja melhor a gente voltar para o básico, para as coisas que nos dão o fundamento para uma vida cristã. E eu queria falar sobre a outra metade do perdão de Deus. E eu fiquei pensando, será que nós sabemos realmente o que é perdão? Eu me lembro dessa citação: o perdão e a justificação são uma só e a mesma coisa. Ok. Justificação pela fé, a gente ouve tanto falar, e tá bom, perdão e justificação são a mesma coisa. Perdão é justificação é perdão. Mas o que é? O que faz? O que o perdão de Deus faz? O que a justificação faz? A gente sabe que tem um aspecto que o perdão é algo que a pessoa diz de volta: eu te perdoo. Será que o perdão de Deus é isso? Uma declaração: sim, eu te perdoo? Nós sabemos que o perdão de Deus, nós dizemos que o perdão de Deus, ele nos declara perdoados, nos declara justos, mas também nos torna justos. E às vezes a gente tem uma dificuldade imensa em entender esse duplo aspecto da justificação ou do perdão. Ou seja, dizer está perdoado, ao mesmo tempo em que há uma mudança de toda a vida. Então, assim, crer que a gente foi perdoado é mais fácil, mas a gente tem uma dificuldade em acreditar que a gente foi feito justo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, depois de uma conversão, depois de um perdão, depois da justificação, nós nos vemos cometendo os mesmos pecados de antes. E aí, para nós, fica óbvio que não somos justos. Porque se nós fôssemos justos, nós não faríamos as mesmas coisas de antes, as coisas erradas, os pecados de antes, faríamos. Aí a gente raciocina que, já que isso acontece conosco e com muitas outras pessoas, as pessoas continuam cometendo os mesmos pecados que cometiam antes da conversão, da justificação, essa justificação, obviamente, então, por causa disso, ela só pode ser forense, só pode ser externa, só pode ser, então, essa declaração de Deus dizendo para nós: tá bom, filho, eu te perdoo. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, quando eu faço algo de errado contra alguém, eu digo assim: você me perdoa, por favor, pelo que eu fiz? E a pessoa responde para mim: tá bem, você está perdoada. E isso é tudo. E tudo volta a ficar bem. E aí, todos nós podemos continuar com a nossa vida, com as nossas próprias fraquezas, com os nossos próprios pecados depois disso. E achamos que o perdão de Jesus é a mesma coisa. É como se fosse uma formalidade que precisa ser cumprida. Você pecou, peça perdão, e ele dirá: está perdoado. Mas, será que somos realmente justificados pela fé em Cristo e possuímos a sua justiça enquanto nós continuamos com a mesma vida, os mesmos velhos pecados? E aí, para entender melhor isso tudo que vamos ver, que estamos vendo aqui, eu queria que a gente voltasse a estudar perdão e arrependimento. E aí a gente vai ver por que eu afirmei que a justificação é mais do que esse tipo de perdão forense externo. Porque a Bíblia e o espírito de profecia ensinam um perdão muito mais profundo, muito mais amplo do que essa nossa compreensão humana.
E hoje você vai entender o que a Bíblia diz sobre isso. E Ellen White, por exemplo, diz que no Salmo 51, nós encontramos a compreensão correta sobre o que significa perdão. E no Salmo 51, a gente encontra a oração de Davi. Nos versículos 1 a 10, se você tiver sua Bíblia aí, veja lá, no Salmo 51, nos versos 1 a 10. Nos versos 1 a 10. Salmo 51, versos 1 a 10. E diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, veja, irmão White disse que essa oração de Davi, que Davi compreendeu o que é perdão. E o verso 10 é maravilhoso em termos de confissão. E poucas pessoas usam o verso 10 quando vão confessar os seus pecados. Porque é uma perspectiva totalmente diferente de confissão. É uma dimensão totalmente nova. Porque Davi, ele disse assim, olha, eu vejo que dentro de mim tem coisas que precisam ser corrigidas. Não é somente as coisas externas, os pecados vis que eu cometi com Batseba, o assassinato do marido dela e assim por diante. É mais do que isso, Senhor. A razão pela qual eu fiz essas coisas é que algo está corrompido dentro de mim. Eu tenho inclinações às quais eu já cedi e que são fortes demais. Então, Davi é como se ele estivesse dizendo, portanto, Senhor, faça tudo novo por dentro. Me dá um novo coração. Me dá um espírito reto. Muda completamente o meu ser, para que eu nem mesmo cogite fazer tais coisas novamente. Cria em mim um coração limpo e renova dentro de mim um espírito reto. E isso é confissão. Essa é a verdadeira imagem do perdão. Todo o resto é apenas algo parcial. E essa é precisamente a outra metade do perdão de Deus. E Isaías 55 também, no versos 7 a 9, apresenta uma outra imagem verdadeira do perdão de Deus e da verdadeira confissão. Se você puder também abrir Isaías 55, até coloquei aqui 7 a 9, e depois o verso 13, mas primeiro 7 a 9. E aí diz o seguinte: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Salmo 51 e Isaías 55 apresentam a correta imagem do que significa o perdão. E aí o verso 13 termina o raciocínio de forma maravilhosa. Veja lá, verso 13. E onde antes havia espinhos, agora abetos crescerão, que são árvores. Onde as sarças cresceram, as murtas brotarão. Então, as sarças, aquela coisa seca, as murtas, que são aqueles arbustos verdinhos. E este milagre tornará o nome do Senhor muito grande e será um sinal eterno do grande poder e amor de Deus. Esse é o verso 13. Não é maravilhoso? Ou seja, a sua vida tem pecado, está árido, está seco, haverá justiça. É isso que está dizendo em linguagem simbólica. Onde tinha um pecador, haverá um santo. Deus, por sua graça, é capaz de mudar o cenário da natureza. Quando vem a chuva, a época da chuva,
A gente vê assim, a grama que estava seca, as plantas que pararam de crescer. Quando vem a chuva, tudo cresce, muda o cenário da natureza. Tudo fica verdinho, tudo fica lindo. A natureza muda completamente. Então, pelas chuvas do Espírito, o Senhor é capaz de transformar o cenário da nossa vida, para que não haja mais espinhos e sarças, ou o pecado, as deficiências, as nossas fraquezas. Aí tem um texto do Espírito de Profecia, que fala justamente disso que nós estamos falando aqui. Esse texto. O perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. E é sobre isso que a gente está falando. A gente, na verdade, a gente carrega um significado do perdão muito limitado. Eu peco, eu vou e digo, Senhor, me perdoe, e ele diz, você está perdoado. E a gente imagina que ele riscou do lado do nosso nome, ele riscou o nosso pecado e está tudo certo. E isso é um significado limitado, porque tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia dizem que existe um significado mais amplo do que nós supomos. E continua o texto. Dando a promessa de que perdoará abundantemente, Deus acrescenta como se o significado dessa promessa excedesse a tudo o que a gente imagina. E ele diz assim, eu vou te perdoar abundantemente. E aí ele continua, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, você pensa que o perdão é uma coisa, mas o perdão é muito maior e muito mais profundo do que você pensa. Continuando o texto. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação, riscado o pecado do seu nome. Não é só isso. Não é somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. E aí o texto. Davi tinha a correta ou verdadeira concepção do perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Perdão é isso. Um coração puro, um espírito reto. E no outro lugar ele diz, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aí eu fiquei pensando, qual é a distância entre Oriente e Ocidente? Como assim? Por que por que foi usada essa linguagem, né? Ah, correto, então. Então a gente acabou de ler esse texto aqui. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial. E aí o último texto ali de Salmo 103, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, a gente parou bem nesse momento. Aí eu fiquei pensando sobre o quão distante que está o Oriente do Ocidente. E aí, até meu filho estava me explicando. Eles são eternamente distantes, porque o Oriente e o Ocidente, eles nunca se encontram. Você pode ir o quanto você for para o Oriente, né? E ele nunca vai se encontrar. O leste e o oeste nunca se encontram. Você dá a volta na Terra e eles continuam distantes. Eles não ficam nem mesmo mais próximos. E olha que maravilhoso Deus usar uma linguagem dessa. Então, quer dizer, o Oriente e o Ocidente, eles nunca se encontram, eles estão totalmente distantes. E aí Deus vem e diz assim, assim como o leste e o oeste não se encontram, estão totalmente distantes, eu vou separar os pecados de vocês. E nos é dito que esse conceito faz parte do verdadeiro conceito de perdão. E de alguma forma, parece que a gente não inclui esses pensamentos na nossa compreensão limitada de perdão. Então, o perdão inclui tudo isso. Recuperação do pecado, transformação do coração, pecados carregados para longe de nós, assim como o leste está distante do oeste, ou seja, você nem consegue mais encontrar novamente. Ele é riscado dos livros, né, riscado no livro de Deus, e não está mais no seu coração. Você não comete novamente. Então, a justificação inclui uma experiência de conversão, novo coração, espírito reto, nova vida, coração limpo, todas essas coisas, isso é perdão verdadeiro. No livro Parábolas de Jesus, passou o slide? Está tudo correto? Sim. Ok, a religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados. Remover de onde? Da nossa vida. E encher o vácuo, porque veja, tira o pecado, fica um vácuo. A gente vai entender melhor isso depois.
e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença permanente de Cristo. Quando Cristo reina na alma, a pureza e libertação do pecado, a glória, a plenitude, a perfeição do plano do evangelho são cumpridas na vida. Então, quando eu recebo a Cristo, eu recebo a sua justiça, não é assim? Então, eu devo receber Jesus na minha vida para eu receber a justiça dele. Então, é a presença permanente de Cristo que precisa estar em mim. Quando Cristo reina na alma, há essa pureza e essa libertação do pecado. Ou continuação desse texto. A aceitação do Salvador traz perfeita paz, perfeito amor e segurança perfeita. Olha, aceitar Jesus traz isso. Paz, amor, mas não é paz, é perfeita paz. Não é só amor, é perfeito amor. E não é só segurança, é perfeita segurança. A beleza e fragrância do caráter de Jesus manifestadas na vida testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para o salvar. Então, veja, se Jesus se tornar o seu mestre, o meu mestre, se nós dissermos assim como Tomé disse assim, meu Senhor e meu Deus, meu mestre, meu governante supremo, então, Deus será capaz de produzir resultados diferentes na nossa vida do que temos mostrado até agora. E é isso que é cristianismo. Agora, não fique com medo ou achando que eu estou criticando vocês, ou os cristãos, não fiquem chateados comigo, nem desmotivado. Às vezes os jovens, ou às vezes os líderes dizem assim, olha, tem que cuidar com o que você prega para não desmotivar os jovens. Não, nós não estamos desmotivando ninguém, nem sendo críticos. Na verdade, o que Deus quer fazer conosco é nos ajudar a entender o que Ele está oferecendo. É mais do que a gente imagina. Nós temos nos contentado, às vezes, com tão pouco. E Deus está tentando nos dizer assim, tem mais, tem mais. E o mundo, ele não está mais comprando o nosso cristianismo. Na verdade, eles estão cansados dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos são tão sem poder, são tão fracos, quanto qualquer pessoa sem Deus no mundo. E as pessoas de fora, não sei se você já percebeu, mas elas são muito críticas com os cristãos, conosco. E eu até fico feliz que elas sejam. Sabe por quê? Porque isso pode acontecer da gente, então, ver como as pessoas são críticas conosco e a gente olhar para a nossa vida, para a gente se analisar no nosso cristianismo e ver se a gente tem mesmo o artigo genuíno ou se nós temos sido uma farsa. Então, eu até pensei o seguinte, o nosso conceito de perdão lembra uma casa cheia de goteiras. Toda vez que chove, pinga. Mas não é um ou dois vazamentos. Imagine uma casa, não sei se vocês já moraram em casa que tem goteira. Isso é comum. E às vezes uma casa tem, sei lá, uma dúzia de goteiras. Tem goteira no quarto, na sala, na cozinha, em todos os lugares da casa. E a rotina de quem mora numa casa que tem goteiras é assim, começa a formar um tempo de chuva, a pessoa já vai e já pega os baldes, tem que ter bastante balde e bacia. E já vai correndo e pega um monte de balde, bacia, às vezes até panela, toda vez que chove, para que as gotas não molhem a casa. E aí, quando para de chover, o sol aparece, guarda todas as vasilhas, todos os baldes, esvazia, joga água fora e guarda para o próximo temporal. E às vezes a gente usa o perdão como se fosse esses baldes. Toda vez que tem um vazamento, uma goteira na vida, um defeito de caráter, aí a pessoa corre, pega o balde do perdão e diz assim, Senhor, por favor, me perdoe por esse pecado terrível que eu cometi. Aí as pessoas se sentem melhor, a gente se sente melhor, esvazia o balde, se sente melhor, e espera pela próxima vez para pecar. E aí, toda vez que chove, e às vezes cai um dilúvio na vida da pessoa, aí eles dizem assim, é só correr e pegar o balde. Pede perdão e diz assim, Senhor, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, me perdoe por aquela outra coisa, e aí pronto, tá resolvido. Mas uma pessoa sensata, assim que o sol começa a brilhar, ela vai encontrar telhas novas e vai consertar o telhado. Sempre que uma goteira aparece, ela vai colocar uma telha nova.
E as goteiras do pecado na nossa vida exigem os baldes do perdão. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer. Se você pecar, é preciso pedir perdão. Mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte: e se o seu telhado for consertado, não é melhor? O que é melhor? Ter o balde ou consertar o telhado? Então, se Jesus vem na nossa vida e tira o pecado, determinado pecado, o pecado A, o pecado B, vai tirando, vai... E se ele consertar o nosso coração? E se a gente não cometer mais o pecado? A gente vai precisar pedir perdão por ele? De jeito nenhum. Então você não acha que o Senhor, na verdade, ele gostaria de tapar as goteiras da nossa vida? Ou ele quer que a gente tenha uma pilha de baldes do perdão? Então, é quase inconcebível essa nossa falsa atitude de perdão, porque isso destrói o juízo investigativo e o caráter de Deus. Com esse conceito, a gente pensa assim: então tá, se eu perder a paciência 18.300 vezes na minha vida, depois que eu entendi que perder a paciência é um pecado, então 18.300 vezes eu perco a paciência na vida, para que eu seja declarado justo no dia do juízo, precisa ter um registro que eu pedi perdão pela minha impaciência 18.300 vezes. Tem que bater essa conta. Mas o perdão de Deus não é assim. Não funciona dessa forma. Porque diz que Deus é capaz de perdoar abundantemente os nossos pecados. Os pensamentos de Deus são muito mais altos, muito mais elevados. E Ele quer tirar os pecados de nós. E Ele quer levar os pecados para tão longe quanto o leste está do oeste. Então, com essa compreensão do perdão que muitos de nós acreditamos, o arrependimento se torna praticamente uma farsa. Porque é quase que um fingimento a gente dizer que sente, olha, eu sinto muito. Oh, estou tão arrependido. Quando a gente faz algo para alguém que a gente ama. E a gente se mostra triste por esse pecado. Por exemplo, assim, você consegue se imaginar indo até um amigo seu muito querido, a quem você ofendeu, e aí você diz assim para essa pessoa: Fulano, me perdoe. Sinto muito por ter ofendido você. Eu amo muito você e eu não quero te machucar. Por favor, eu espero que você me perdoe. Porém, é inevitável. Eu vou fazer isso de novo com você. Como que isso soa aos seus ouvidos? Não parece contraditório você dizer assim: eu te amo muito. Eu não quero te ofender. Eu espero que você me perdoe por ofendê-lo. Mas é inevitável, eu vou te ofender muitas vezes ainda na vida. Se você fosse amigo dessa pessoa e ouvisse um pedido de perdão desses, você diria assim: olha, eu fico me perguntando o quanto você me ama. Porque se você diz que vai me ofender de novo amanhã ou na próxima semana e pro resto da sua vida, que amor é esse? E não é exatamente isso que a gente faz com Deus muitas vezes? Nós dizemos: Senhor, eu te amo muito. E espero que continues a me perdoar, porque é inevitável. Eu vou ofendê-lo para o resto da minha vida. E a gente espera que Deus acredite que isso é um verdadeiro amor que sentimos por ele. Mas, no fundo, nem a gente mesmo acredita que isso é amor. A gente fica em dúvida se a gente está tendo esse sentimento ou esse princípio de amor com esse tipo de arrependimento. A gente mesmo fica pensando: não é uma farsa? Isso não é tristeza pelo pecado, de jeito nenhum. Porque se nós estamos tristes pelo pecado, nós não vamos abrir concessão para ofender novamente aquela pessoa que amamos tanto. Então, você consegue entender que esse conceito de perdão, se o conceito de perdão estiver errado, o conceito de arrependimento também vai estar errado. O arrependimento é descrito em Caminho a Cristo dessa forma. Tá aí o texto. O arrependimento, o verdadeiro, compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Olha aqui, mas não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real da vida. Então, veja, muito do nosso problema com relação a todos esses aspectos de perdão, arrependimento, essas coisas, é que a maior parte do nosso entendimento sobre arrependimento, confissão e perdão, são todas transações verbais. É só dizer as palavras certas. Senhor, me perdoe por ter sido mal hoje de manhã, ter feito isso, isso e aquilo.
E espero que tu me perdoes, porque eu realmente me sinto muito mal por isso. E aí a gente imagina que Deus marca o o lado do nosso nome, perdão. E a gente fica aliviado. E daí tá tudo resolvido. Mas a Bíblia não ensina esse tipo de confissão. Só uma troca de palavras, algo formal. Ela diz que é algo muito maior. Ela diz mais sobre o assunto. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E no Grande Conflito, página 417, diz: remissão é o ato de lançar fora o pecado. Ou seja, sem derramar o sangue, não tem como lançar fora o pecado. Não tem como ter remissão ou lançar fora. Aí está. Sem derramamento de sangue, não há remoção do pecado. Então, ele não se vai. Ele não vai embora. Não tem como remover o pecado a menos que use sangue. Ou seja, meus irmãos, nós só somos perdoados porque Cristo morreu no Calvário. Ele conquistou o direito de nos perdoar do pecado, de nos purificar quando ele derramou o seu sangue. E quando eu confessar meu pecado, eu nunca devo me esquecer de que custou a morte o sangue de Jesus. E às vezes a gente chega tão longe hoje que a gente não quer nem lembrar disso. Tem gente que não gosta de lembrar disso. E a gente chega a um ponto em que a gente inventa uma religião muito sofisticada, que é um cristianismo sem cruz. Então, é tão sem cruz quanto sem Cristo. E não basta ser cristão bíblico. Mas a gente é o povo da Bíblia, mas isso não é suficiente. Porque os judeus, eles acreditavam na Bíblia, eles também eram o povo da Bíblia. Eles pregavam a Bíblia com muito destaque. Eles memorizavam a Bíblia, mas eles mataram Jesus. Então não basta ser um cristão bíblico nesse aspecto. Essa questão do perdão no Antigo Testamento era muito mais do que qualquer tipo de comunicação verbal ou algo muito formal, assim, uma coisa muito superficial. Era muito mais do que isso. E eu sei que as pessoas não gostam nem de contemplar o que acontecia no Antigo Testamento. E o que o Velho Testamento tem a nos ensinar sobre o perdão é muito importante. Então eu quero que você volte comigo até Levítico, no capítulo 4, porque esse capítulo fala sobre o que os sacerdotes tinham que fazer quando eles precisavam pedir perdão por um pecado cometido, o que as pessoas ricas precisavam fazer, ou governantes, príncipes, e também fala do que as pessoas comuns precisavam fazer caso elas cometessem um pecado. E já que eu e você somos pessoas comuns, eu queria que a gente lesse sobre o que esse capítulo fala sobre nós. Então, se nós pecássemos, Levítico capítulo 4, verso 28 e 29. Se você abrir sua Bíblia, você vai encontrar comigo este texto. Ou se o seu pecado, que ele cometeu, vir a seu conhecimento, ou seja, você percebeu que pecou, então ele trará a sua oferta, um cabrito, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. E matará. Quem matará? A pessoa que pecou. Matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. Ou seja, era assim que se confessava o pecado no Antigo Testamento. Se você percebesse que pecou, só tinha uma maneira de você confessar o pecado: derramando sangue de um inocente. Era uma ordem, era um mandamento. A menos que você fosse tão pobre que você não poderia pagar por essa cabrito ou ovelhinha, não podia pagar, cordeirinho, então tinha outras formas também, mas tinha que derramar sangue igual. Então aí a pessoa levava o animal, o sacerdote o ajudava a amarrar o animalzinho para ele não fugir, e o sacerdote entregaria a faca nas suas mãos. É como se o sacerdote estivesse dizendo, ou esse sistema estivesse dizendo, o sacerdote dizendo assim: não fui eu que cometi o pecado, foi você. E esse animalzinho, dócil, um filhotinho, um bebezinho, vai morrer por suas mãos. Você, pelo seu proceder, vai causar agora a morte de um inocente. Ele não vai morrer por minha causa, ele vai morrer por sua causa. Aí você imagina você com a faca na mão, e você olhando para aquele animal, um cordeirinho filhote, um bichinho inocente, que era como se fosse um animalzinho de estimação. E aí esse é um animal que você vai matar porque você pecou. Como você se sentiria? Só de pensar nessa realidade, a gente já fica até com enjoo, um nó no estômago. E é como se a gente desejasse que houvesse outra forma, mas não tem outra forma. Tem que ser assim. Para perdoar meu pecado, para lançar fora meu pecado, tem que ser assim. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há nenhuma remissão.
E é muito desagradável para a nossa mente pensar que um inocente deveria morrer por mim. Inocente. Por que esse inocente tem que morrer? Mas não haveria outra maneira de encontrar perdão no Antigo Testamento a não ser essa forma. E aí hoje a gente acha que pelo menos a dinâmica mudou para melhor. Não tem que mais matar um cordeirinho. Ninguém de nós tem que ir lá, pegar uma faca e cortar o pescoço do cordeirinho. E, na verdade, ficou ainda pior. Porque no lugar do animalzinho, quem morreu foi Jesus. E a gente se esquece disso. Então, cada vez que você precisa pedir perdão, ao invés de matar o animalzinho, é como se você estivesse pregando as mãos de Cristo, cuspindo naquele santo rosto, fincando na fronte dele uma coroa de espinhos. Isso faz você se sentir melhor? É como se você estivesse lá no Calvário, não só assistindo Jesus morrer, assistindo o que aconteceu. Não, mas ativamente matando Jesus. Toda vez que você precisa confessar de forma bíblica. E é por isso que hoje tem tantas pessoas, tão poucas pessoas, desculpe, que são justas. Porque, na verdade, a gente não quer encarar o que aconteceu ali no Calvário. É desconfortável. A gente costuma pensar assim, Jesus morreu, deu a vida pelo mundo. Mas se a gente encarar da seguinte forma, eu matei Jesus, isso muda todo o cenário. Mas a gente não quer enfrentar ou encarar que é minha culpa. A gente não quer ficar ali refletindo e pensando do que nós causamos a Jesus quando nós escolhemos pecar. É como se disséssemos assim, que lugar horrível. Não por vermos o sofrimento do inocente Filho de Deus, mas porque na cruz, eu e você somos confrontados com a nossa culpa. E é constrangedor. Um inocente morreu porque eu pequei. E a nossa mente prefere fugir desse lugar, desse pensamento. E a gente faz como Jonas. Foge na direção oposta, sem olhar para trás. E às vezes a gente até usa as escrituras e interpretamos mal para justificar a nossa falta de uma vida justa, como Romanos 7, por exemplo. A gente arruma argumentos de forma bem bonita, para que pareça lógico, para que pareça sensato, e a gente diz assim, bem, você sabe, né? Paulo disse que a vida é assim mesmo. A gente quer fazer o bem, mas não consegue. Ele disse, está lá na Bíblia, tem uma lei na carne da gente que nos domina e não tem jeito. Será que Paulo falou isso mesmo? Eu vou te dizer o que Paulo disse. Na minha carne, na sua carne, nossa natureza pecaminosa, essa nossa natureza pecaminosa é como se fosse uma criança animada, egoísta, voluntariosa, que só pensa em si mesma. E se não fosse Jesus prometer colocar inimizade entre nós e a serpente, você e eu seríamos como aqueles pais que são dominados pelos filhos mimados, perversos, voluntariosos. E a nossa natureza nos dominaria por completo. Mas Jesus nos devolveu o poder de escolha. Então, mesmo que a sua carne, a sua natureza, como uma criancinha mimada, peça, implore, chore, se jogue no chão, grite, faça drama, você simplesmente pode dizer não. Porque seguir os meus próprios caminhos mata Jesus. Então, quando você toma essa decisão, você acabou de autorizar Jesus a subjugar a sua natureza, a sua carne. Sabe, irmãos, eu realmente acredito que se nós passarmos, conforme a instrução no Espírito de Profecia, 1 hora meditando, pensando no Calvário, na cruz, todos os dias, nos sofrimentos, nos momentos finais da vida de Cristo, todo esse conceito errado de justificação, perdão, justiça vai mudar. Sabe, não tem um lugar mais elevado e nobre do que ajoelhar-se aos pés daquela cruz. No começo, você pode se sentir desconfortável e sentir vontade de fugir, porque você vai ser confrontado com a sua culpa. Depois, você não vai querer esquecer jamais do que houve ali. Essa é a única forma de experimentar o verdadeiro arrependimento. Tem um texto do Caminho a Cristo, aí na tela. Jesus disse, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cristo tem de revelar-se ao pecador como Salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção. E a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Olha o que nos leva ao arrependimento. Nós contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário.
Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é incompreensível. E esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito e inspira contrição à alma. Então, veja, o arrependimento acontece ao contemplar o Calvário. A bondade de Deus que nós vemos ali, naquele presente de amor, toda aquela agonia, me leva ao arrependimento. O texto continua. E quando Cristo os atrai, levando-os a olhar a sua cruz, para contemplar aquele Jesus que os seus pecados, os meus pecados ali cravaram, o mandamento desperta a consciência. Às vezes a pessoa pergunta para mim, Carol, mas como que eu faço? Eu não sinto isso, eu não tenho, parece que eu estou morta. Contemplar a cruz desperta a consciência. É-lhes revelada a pecaminosidade da sua vida, o pecado que se acha arraigado em sua alma, e começam a compreender alguma coisa da justiça de Cristo, e exclamam, o que é o pecado? Que devesse exigir tão grande sacrifício pela redenção de sua vítima? Acaso se fez preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna? E continua. Não coloquei esse outro trecho. O conhecimento do plano da salvação levá-lo-á ao pé da cruz, arrependido de seus pecados, que causaram os sofrimentos do amado Filho de Deus. Então, veja, entender isso, o que foi que Deus fez por nós, quando a gente está ao pé da cruz, a gente vai experimentar o arrependimento verdadeiro dos pecados, porque causaram sofrimento ao amado Filho de Deus. Então, você entende o que Jesus está querendo fazer a cada dia? Ele está tentando nos levar ao pé da cruz. Ele quer que eu e você, nós vejamos a magnitude do amor que ele demonstrou. Por quê? Porque então nós o amaremos de volta. Então, se a gente fica longe do Calvário, a gente não entende esse amor e a gente não compreende. E não apenas falar ou ler sobre o Calvário. Não é só isso. É se aproximar, entender que tudo ali, tudo aquilo aconteceu por causa do meu próprio pecado. E você se aproximar destas questões pensando, foi por causa de mim, do meu pecado, por causa da minha impaciência, por causa da minha falta de perdoar os outros, por causa da minha irritação, do meu ciúme, da minha inveja, da idolatria, da gula, foi por causa de mim. E aí o texto continua, acho que saiu fora. Aqui, é possível que nos tenhamos lisonjeado, como fez Nicodemos, com a ideia de que a nossa vida tem sido justa. Não é tão ruim assim. Nosso caráter moral reto, julgando não termos necessidade de humilhar perante Deus o coração como um pecador comum. Mas, quando a luz de Cristo nos ilumina a alma, vemos quão impuros somos. Discernimos o egoísmo dos nossos motivos, nossa inimizade contra Deus, que tem maculado todos os atos da nossa vida. Uma vez, um irmão se aproximou de mim e perguntou assim para mim, Carol, por que você diz, eu não quero mais ser quem eu sou? Por que você diz assim? Eu não entendo por que você fala isso. É como se ele estivesse dizendo assim para mim, que pecados terríveis que você tem escondido na sua vida. E eu fiquei pensando assim sobre isso, eu fiquei com muita compaixão desse irmão, porque na verdade, ele não enxerga a si mesmo. Então, ele não enxerga como que ele deveria dizer, Senhor, eu não quero ser quem eu sou, mas eu já sou tão bom. Eu já obedeço eu obedeço os mandamentos. Não tem, olha, não traio, não roubo, não minto. Não tem nada dessas coisas na minha vida. Então, eu não entendo por que a gente tem que dizer assim, Senhor, eu não quero ser quem eu sou. Se eu já sou, já está tudo bem. E ele não conseguia entender. Então, veja, quando a luz de Cristo nos ilumina a alma, não tem como qualquer ser humano vai se enxergar tão impuro, tão indigno, tão imperfeito, tão miserável. E nós vamos discernir o egoísmo das nossas coisas, até mesmo quando a gente quer obedecer a Deus, a gente obedece a Deus por pura, força própria. A gente obedece, assim, por força própria, sabe? Por determinação própria. E a gente acha que isso é obediência. Então, a gente vai discernir os nossos motivos egoístas, a nossa inimizade contra Deus. O próximo, continuação do texto. Um raio da glória divina, um vislumbre, da pureza de Cristo que nos penetre a alma, tornará dolorosamente visível toda a nossa mancha do pecado.
pondo a descoberto a deformidade e defeitos do caráter humano. Torna patentes, mostra bem os desejos profanos, a infidelidade do coração, a impureza dos lábios. Os atos de deslealdade do pecador, invalidando a lei de Deus, expõem-se-lhes à vista, ou seja, é mostrado assim, escancarado, e seu espírito se abate e aflige sob a influência perscrutadora do Espírito de Deus. E aí aborrece-se outra palavra para isso, sente ódio de si mesmo, ao contemplar o puro e imaculado caráter de Cristo. Sentir ódio de si mesmo. Agora, quando você chega nessa condição, você realmente se encontra no fundo do poço. E nesse momento a tentação da depressão é terrível. E aí você vai querer fugir do Calvário, fugir desse lugar. Mas entenda que Jesus, ele quer nos mostrar quem nós somos, não para nos deixar nesse estado mental de desespero, de esmagamento. Não é para isso. Olha a continuação do texto. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos enxergar, ao nos enxergarmos a nós mesmos, tais como somos, não devemos nos entregar ao desespero. Foi para salvar pecadores que Cristo veio. Não somos nós os que devemos reconciliar a Deus conosco, mas, maravilhoso amor! Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está procurando atrair, por seu terno amor, o coração de seus filhos erradios. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente com as faltas e erros dos seus filhos como Deus é com os que busca salvar. Ninguém poderia instar mais ternamente com o transgressor. Jamais lábios humanos dirigiram ao extraviado súplicas mais ternas do que ele. Todas as suas promessas, suas admoestações, não são senão suspiros de um amor inexprimível. E nós pensamos o seguinte: Jesus fica nos criticando. Ao nos mostrar quão ruim nós somos, ele só está nos mostrando quanto precisamos dele. E ele está fazendo com que a gente compreenda o porquê dele ter dito: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Está cansado? Sobrecarregado? Qual é o teu fardo? Você tem medo, angústias, dificuldades, tristezas? Qual é seu fardo? Venha a mim, eu te darei descanso. Eu vou te abençoar. Venha a mim. Então, todas essas advertências, todas as promessas de Deus são súplicas do amor indizível, são suspiros de amor indizível. Amor além da nossa compreensão. E é isso que ele está tentando deixar claro para a nossa mente. Quando ele tenta mostrar para nós o quão maus nós somos e tenta fazer brotar o arrependimento na nossa vida, é justamente para isso. É para deixar claro que precisamos dele. E isso é feito na cruz. O último ponto que eu quero mencionar está na página 39 do mesmo livro, Caminho a Cristo. E diz assim: a confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Tudo que é ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Este será o resultado da verdadeira tristeza pelo pecado. Então, onde a gente encontra a verdadeira tristeza pelo pecado? Contemplando o Calvário. Ao nós nos aproximarmos do Calvário, com os nossos pecados pessoais, nosso coração se quebranta ao constatarmos assim: eu matei Jesus. Eu matei Jesus. E enquanto eu lamento profundamente por isso, o resultado é um arrependimento e uma reforma verdadeiros. Eu nunca compreenderei o amor de Deus, nem a desgraça das minhas ofensas até que eu esteja aos pés da cruz. Nunca, não tem como. Quando eu me vejo seguindo o mesmo caminho antigo, caindo em pecado, caindo em tentação, caindo nas mesmas coisas, eu só estou deixando claro uma coisa para todo mundo. Eu estou deixando claro o seguinte: faz muito tempo que eu não vou ao Calvário. E eu não fiquei tempo suficiente lá. É isso que eu estou dizendo. Quando eu me encontro esmagado por uma carga de pecado, eu prefiro trazer o balde do perdão. 100 vezes por dia, ou mais. E quando eu faço isso, é porque eu me esqueci completamente do Calvário. Se eu me aproximar da cruz, e se eu me ajoelhar ali e reconhecer que eu estou perdoada, eu posso encontrar perdão, porque ele morreu por mim, então de repente vai haver mudanças na minha vida. De repente eu quero um novo coração, assim como Davi expressou na oração dele. E de repente eu vou me odiar a mim mesma, profundamente. E eu digo assim: Senhor,
Cria em mim um novo coração, um espírito reto, porque eu não quero mais ser eu mesma. Não foi isso que Davi disse? Eu nunca mais quero ver aquele sujeito de novo. Por favor, faça sumir aquele sujeito. Faça de mim um novo homem, uma nova mulher. Não foi isso que ele disse? Eu não gosto daquele sujeito, daquela mulher, daquele homem. Então vamos nos odiar. E não importa o quão legal você seja, o quão legal você acha que você é. Quando você se aproxima da cruz, você encontra a outra metade da história. Você matou Jesus. E você vai encontrar a outra metade do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele perdoa e purifica. Texto de Desejado de Todas as Nações. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. Vocês entendem isso? Eu nem consigo entender isso muito bem. Por todo o pecado que a gente comete hoje, Jesus é novamente ferido. E ao olharmos àquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal luto levará à renúncia do pecado. O que é que vai levar à renúncia do pecado? Se nós entendemos exatamente o que foi dito nessa frase simples. Eu matei Jesus. Eu causei-lhe essa angústia. Isso vai levar à renúncia, ou seja, eu não faço mais. E, amigos, isso opera uma transformação maravilhosa. E é somente na cruz que eu me enxergo como realmente eu sou e desejo ardentemente ser alguém diferente. E é aí que ele me faz diferente. Então, lá no Calvário, eu encontro esse confrontamento da minha culpa e eu também encontro paz. Encontro descanso perfeito, eu encontro liberdade perfeita em Cristo na cruz. Sabe, irmãos e irmãs, nós temos lutado já por tantos anos para a gente ser bom, para a gente ser obediente, porque a gente sabe que é somente ao vencedor a coroa. Mas a gente fica tentando e se esforçando para vencer sem contemplar a cruz como deveríamos. Nós temos confessado os nossos pecados, porém, nós continuamos ferindo o precioso Jesus. E nós agimos como se não nos importa, porque a gente diz que se importa, mas a gente age como se não se importasse de que Jesus alguma vez viveu ou morreu pelos nossos pecados. Não de forma profunda, não de forma pessoal. E o tempo todo a gente fica sem esse tipo de perdão, que é essa coisa completa. O significado de perdão, Jesus disse assim, olha, os meus pensamentos são mais altos, a profundidade do perdão é muito maior do que você pensa. E a gente continua dizendo assim, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser purificado, eu preciso ser um cristão. E Jesus diz assim, mas por que você fica tão longe de mim, se você me ama? E como você é capaz de me evitar, justamente no lugar onde eu expresso o meu amor supremo, que é a cruz? Ninguém tem maior amor do que aquele que deu a vida por seus inimigos, que foi Jesus. E vocês sabem, irmãos, Deus está esperando que nós, os adventistas do sétimo dia, e cristãos em geral, não sejamos apenas perdoados do pecado, nesse sentido de, Senhor, me perdoa, perdoado. Não, Ele quer que nós sejamos redimidos, recuperados do pecado. Ele quer que nós sejamos salvos do pecado. E o mundo está procurando um cristão que esteja justamente exibindo, demonstrando Jesus. Pois eles anseiam por essa paz, essa alegria, essa liberdade. E eles não sabem onde encontrar. Eles entram, às vezes, nas nossas igrejas, nos nossos cultos, e saem mais vazios do que entraram. E não pense que é só nos templos. Às vezes eles entram dentro da nossa casa e eles não vêm em uma família ordenada. Saem mais vazios do que entraram. E, irmãos, Jesus está esperando todo esse tempo para nos tornar pessoas diferentes. Para realmente operar em nós esse perdão completo. E o meu desejo é que Deus nos ajude a perceber o quanto Ele nos ama. E o meu desafio para nós aqui, para todos nós, é cada um aqui, hoje é o dia da preparação, cada um aqui meditar no Calvário todos os dias, entendendo que Jesus passou por tudo aquilo por mim. Eu o crucifiquei. O meu pecado derramou o sangue de Jesus. Então que Deus nos ajude a reconhecer quem nós somos e o que fizemos. E como encontrar o verdadeiro arrependimento e perdão. Como ter essa dependência de Jesus. Essa é a mensagem que nós vamos ver amanhã, inclusive. Como ter essa dependência de Jesus, essa dependência, essa união com Jesus, constante, o tempo todo, para a gente poder andar com Jesus.
Então, hoje a gente viu sobre o perdão, depois a gente vai continuar vendo sobre uma vida de santidade, sobre a santificação. E aí, por último, no último, a gente vai ver a plenitude de Cristo. Como encontrar a plenitude de Cristo no domingo de manhã, a plenitude de Cristo na nossa vida. Amém? Eu vou convidar os irmãos, então, para nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, o teu amor é tão grande. O que o Senhor fez por nós é tão maravilhoso, é tão grandioso, e nós não conseguimos nem compreender. Ó, Pai, mas por favor, abra nossa mente e o nosso coração, para nós entendermos o que for necessário, o que nós conseguirmos compreender. Por favor, nos ajude a entender o seu amor. Nos ajude a te amar de volta, Pai. Nos ajude, Senhor, a contemplarmos o que nós temos feito com Jesus. O nosso pecado, que causou uma angústia muito grande, não só em Jesus, mas no céu todo. Angústia que causamos a todos, nos anjos. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, de nós. Nos ajude a ter essa angústia também. Nos ajude, Senhor, a termos ódio de nós mesmos e entendermos o quanto precisamos de Ti. O quanto precisamos compreender o que as nossas ações têm causado, para que possa haver o arrependimento verdadeiro e o afastamento do pecado da nossa vida. Por favor, nos ajude a compreender estas lições. E opere, Senhor, mudanças na nossa vida. Ajuda-nos a compreender o Teu perdão. É o que nós imploramos e pedimos que o Senhor abençoe este dia, o dia da preparação. Possamos preparar nosso coração para recebê-lo no Teu santo dia. Que não haja nada entre nós e Ti. E que possamos contemplar o Calvário todos os dias. Meditar nas cenas finais de Jesus Cristo. É misericórdia. E quão odioso e terrível é o pecado. Pedimos estas obras em nossa vida, que o Senhor nos ajude. Jesus que oramos. Amém.